vão ficar todos os cortes lá gravados. E, Carol, eu sou Lidiane Luz, além de ser mãe do Thiago, esposa do Denner, sou fundadora do Mundo, tenho assessoria de marketing, trabalhei 10 anos na área corporativa, na área de gestão, pessoas, fiz essa transição de carreira. Que mais? Sou curiosa, estou estudiosa, gosto de falar, gosto de se comunicar. E essa minha missão aqui é ajudar famílias atípicas. Toda a nossa família, na verdade, essa é a nossa missão. Então, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. E aí, depois, a gente segue na sequência das perguntas que nos enviaram. E no final, a gente abre para perguntas, se a gente tiver um tempinho aí, para as pessoas poderem perguntar. Tá bom? E aí a gente vai também, se você quiser mandar já perguntas aqui nos comentários, pessoal, pode ir mandando também, tá bom? Tá bom. Lid, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Até eu tô te vendo aí super iluminada, bonita, eu nem me dei conta de colocar aquela luz amarela. Fica aqui do lado, uma luzinha aqui, ó. Eu não sou acostumada a participar de live. 2 anos, o Carol, 2 anos fazendo isso aqui. Eu me senti muito honrada com o teu convite, porque eu te conheci, na verdade, eu conheci o Atípico Luz, porque eu vi que a Letícia Nogueira, que é neurologista, participou de uma live contigo, né? E foi onde eu conheci, eu não conhecia, e eu gostei muito, e eu tenho te acompanhado, e eu gosto muito das postagens que tu faz, principalmente quando tu fala assim que a gente não pode fazer as coisas pelo filho, né? Mesmo ele sendo autista, porque ele vai crescer e ele precisa se tornar independente. Eu tenho gostado muito. Obrigada, estou me sentindo honrada de estar aqui hoje contigo. Eu fiz transição de carreira também. Eu trabalhei alguns anos na indústria farmacêutica. Eu trabalhava do outro lado, trabalhava com medicamentos. E chegou um momento da minha vida assim que eu senti uma necessidade muito grande de fazer mais, sabe? Eu sentia... Porque eu tenho um convite especial para você, que é um profissional que atua na área de desenvolvimento infantil e autismo. É um convite muito especial. O Atípico que você está assistindo agora, ele é um hub. É um hub para levar informações e consciência nesse apoio para famílias. E também, claro, para profissionais que atuam na área de desenvolvimento infantil e autismo. E esse projeto, ele é patrocinado pela Agiluz. A Agiluz é uma assessoria especializada em marketing e vendas exatamente dessas áreas, na área de desenvolvimento infantil e autismo. Nós ajudamos profissionais da área da saúde e educação a iluminarem o seu conhecimento no marketing digital, a se posicionarem com muita ética, muita autoridade, todo nesse processo dentro do marketing, em suas redes sociais e como conseguir contatos com mais clientes, todo esse processo de conversão e também vendas, para que com seu conhecimento você possa ajudar mais crianças e mais famílias. Essa é a nossa missão. Então, se você é um profissional e você está vendo esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, eu te convido a conhecer hoje mesmo a nossa assessoria Agiluz. Eu quero convidar você, profissional, a participar de uma sessão estratégica gratuita de 30 minutos com os nossos especialistas, todo o nosso time, que irá analisar todo o posicionamento das suas redes sociais. E com isso, vai te enviar um relatório pronto após, claro, essa sessão, analisar todas as suas redes sociais e montar uma estratégia pronta para você posicionar cada vez mais melhor e olhando sempre para todos os seus processos de conversão e venda para atrair cada vez mais pacientes, clientes para sua clínica ou seu consultório. Após essa análise junto com a nossa equipe, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você aqui conosco na Agiluz. Bom, então tá feito o convite. Se você é um profissional da área da saúde ou educação, escaneie esse QR Code, já faça aí sua inscrição para participar dessa sessão estratégica gratuita da Agiluz. E agora eu deixo você acompanhar o nosso vídeo que tá imperdível nessa live. Obrigada. Eu precisava fazer a diferença na vida das pessoas. E aí teve uma época da minha vida que eu trabalhei numa multinacional que era de suplementos e eu comecei a conviver com muitos nutricionistas. Eu me encantei pela nutrição e eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Só que vem aquela coisa, filho pequeno, trabalhava, viajava, como vou fazer?
Mas eu tive incentivo de uma amiga, uma amigona que também é da área da nutrição. E eu fui, comecei a fazer, levei um tempo muito maior para me formar, fui fazendo, trabalhando. A minha ideia, quando eu comecei a fazer nutrição, era trabalhar só com crianças. Uhum. Esse era o meu objetivo. Só que aí, enquanto eu fiz a faculdade, eu já fui fazendo a pós-graduação de materno-infantil. E eu descobri que na gestação a gente pode fazer muita coisa. Então, eu decidi que, além de trabalhar com crianças, eu queria trabalhar com gestantes, com puérperas, com adolescentes. Logo que eu me formei, eu terminei a pós de materno-infantil junto. E aí, quando a gente muda de carreira, a gente tem pressa, né? A gente quer acelerar a nossa vida. E eu comecei a aprender em plano de saúde, porque eu queria pegar prática clínica, eu queria começar a colocar em prática tudo que eu estava aprendendo, estudando. E o que que aconteceu? Eu comecei a atender um universo muito grande de pacientes, porque daí tu sabe como é que é plano de saúde, vem todo mundo. E para mim foi muito importante aquele período. E nesse período começou a aparecer famílias atípicas. E eu comecei a me questionar, e agora, o que que eu faço? Eu preciso estudar, eu preciso entender como que isso tudo funciona para eu poder oferecer o melhor tratamento para essas crianças. E nesse período eu fiz uma pós-graduação específica de nutrição no autismo e no TDAH, Uhum. tanto para crianças quanto para adultos. Aí, fazendo a pós, eu concluindo a pós, eu descobri um projeto social que tem aqui em Florianópolis, que chama Terra Tapera. O Terra Tapera, ele foi construído por um projeto de duas moças, Uhum. e hoje, É TEA ou TEA? TEA, Terra Tapera. E hoje esse projeto tem mais de 250 famílias atípicas, onde eles oferecem terapias, e eles não tinham nutricionista. Eu me ofereci para trabalhar nesse projeto e comecei a atender um grande número de crianças autistas. E eu comecei a me encantar por esse universo. Por quê? Eu comecei a observar que realmente a nutrição pode mudar comportamento. É como tu falou, a nutrição, ela é base. Então, a gente precisa começar pela nutrição. E no autismo, a gente sabe que tem muita seletividade, tem muitas inflamações, né? E a gente tem que ter um olhar para o intestino. É fundamental. Com certeza. Eu sou suspeita para falar. Quando eu fui fazer técnico nutrição, logo que eu saí do ensino médio, fui para o técnico, lá no interior de São Paulo, em Piracicaba. Eu queria ir. Lá a gente tem uma grande faculdade, chama-se Exalc. É uma excelente universidade nessa área da nutrição. Eu queria ir para a parte de pesquisas de alimentos, né? Queria ser uma cientista na parte de alimentos. E o que aconteceu? Quando o Thiago começou... Carol, ele vivia uma criança doente. Eu não entendia. Só que não era só ele. Era eu e ele. Nós vivíamos doentes. Sinusite, rinite, tudo com it na vida. Sinusite, rinite, a barriga sempre estufada. Parecia que eu estava grávida. Eu comia, parecia que eu era... Não, eu falei, mas gente, o que é isso, né? E meu esposo, Carol, falou assim, mães, presta atenção no que eu tô te falando. Meu esposo falou assim, amor, não é possível você viver na Unimed tomando... Eu gastava por mês, eu só, R$ 250 só em medicamento, fora do Thiago. Ele falou, não é possível que você vai viver só em medicamento todo mês. Isso aqui, meu rosto inflamava, eu vivia ruim, Não é possível, tem que ter alguma coisa. Aí eu fui começar a estudar mais essa parte mais específico, fitoterapia, suplementação. Aí depois melhorei. Depois, Thiago, autismo, modulação intestinal, microbiota, intestino impermeável, SIBO. Eu falei, meu Deus, o que é isso? É outro universo. Foi onde eu encontrei a Adriana Siqueira, que tem um filho dentro do cérebro. Aí eu falei, Carol, abriu um horizonte. Eu falei, gente, a criança às vezes está lá na terapia, ela não consegue se concentrar, ela é agitada, ela não dorme direito, a barriga dela vive estufada, ela vive doente, nariz correndo, tudo inflamado. É o intestino dela,
a mãe e o pai não sabe que ele tem sensibilidade, às vezes, o glúten, no nosso caso, glúten, a lactose, vive doente e tá fazendo um monte de terapia, bateu ao forno e não tá vendo evolução, mas porque tá cuidando do básico ali, da base. E a suplementação vem com tudo isso também. E hoje eu vi um stories muito importante de uma neuro que eu amo bastante, eu acompanho ela há anos. A doutora não, é Adriele alguma coisa. Neuropediatra Adriele, acho que é Adriele Fonseca. Ela falou sobre ela está dando uma formação, ela também dá aula, acho que na pós da Adriana Siqueira. E a Adri, ela falou que assim, essa parte de vocês nutricionista é um quebra-cabeça, é uma orquestra entender qual é a melhor suplementação agora. Vamos taca suplemento. Não é bem assim, tem que entender como que está esse intestino, vamos começar por isso, tira isso, testa isso. E foi isso que eu fiz com meu filho. Tira isso, vamos colocar isso com acompanhamento com o nutricionista. Tira isso, coloca isso. Assim, é uma orquestra. Então, não dá para nós, pai e mãe, vamos comprar um remédio de suplementação. Não é bem assim. Às vezes, o que eu aprendi? Não é incluir. Às vezes, a gente tem que tirar. Tira um pouco uma coisa, vê como é que tá, tira outra, não vai colocando. Então, esse olhar clínico para um nutricionista que entende isso é um divisor de águas na vida de uma criança e da família em geral, porque muda a saúde da família, né? Então, assim, eu tiro o chapéu para o nutricionista que consegue ter esse olhar e aí vai estudar o que é autismo, seletividade, questão sensorial, porque daí é um universo, né? E não tem isso na faculdade de nutrição, não tem, é um universo. Não tem, não tem. Você sabe que você falou da Adriana Siqueira, né? Ela é maravilhosa. Eu fiz o curso de terapia alimentar dela, eu trabalho com terapia alimentar também. E modulação intestinal, que é o curso do Murilo Pereira, que eu também fiz, porque Eu amo! ele é Tem uma maravilhoso. frase dele que eu sempre falo também. Ai, gente, esqueci. O dislexia hoje, tá? Desenrolar menos e descascar mais. Isso E aqui, mesmo. gente, aqui é batata, é descascando. Aqui, você vir na minha casa, não tem enlatado, não tem dispensa, porque é verdura, legumes, proteína, arroz, feijão, entendeu? Sou dessa. Amo ele, amo. É como tu falou, Lídia, é um quebra-cabeça a nutrição, sabe? E é uma coisa muito individualizada, porque o que dá certo para uma criança, para um adulto, não dá certo para o outro. Por isso que precisa de um olhar clínico, precisa de uma anamnese muito bem feita. E a gente vai retirando aos poucos. É trabalhoso, você precisa investir seu tempo nisso. Mas quando a gente começa a ver os resultados que você viu na sua casa, né? É sensacional. E aí a gente pensa, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Como é que eu não tinha ido em busca disso antes? Exato. Exatamente. Foi o que aconteceu. Para mim, E, pode Carol, falar. às vezes, quem tá ouvindo falar, assim, eu acho, eu como mãe, eu como profissional, eu acho muito desvalorizado a própria classe da nutrição. Assim, eu acho um cúmulo o nutricionista não pedir, não pode pedir exames. Eu Ai, pergunto nem pro falo. médico, exames. Eu falei, mas gente, não pode pedir exame. Aí você vai ver o valor da consulta, alguns vai falar assim, mas é caro. Eu falei, não é caro. Fica caro investindo em antibiótico o tempo todo, em remédio o tempo todo. Hoje eu fui fazer uma reunião com o coordenador do Titi da escola e eu falei, olha, meu filho, é muito raro, é raridade ele ficar doente. Quando eu falei para minha família que o Titi não podia tomar leite, eu fui quase, né? Eu quase lanchada. Mas é o Thiago. É eu e o Thiago. Eu entendi, nós fizemos exames, nós tiramos, nós temos sensibilidade sim ao leite. Nós dois. É nós dois. E aí foi a mudança de uma das coisas, fora toda a parte da suplementação. E modulação que nós fizemos aqui na nossa casa. Até o próprio arroz. Tirando um pouco do arroz. E sabe o que nós tivemos que fazer, Carol? Que foi também um divisor. E aí, para o brasileiro, nós não comemos alho. O alho inflama o nosso corpo.
É isso que eu te falei, é individualizado, né? Então, tem pessoas que realmente não podem comer alho, tem pessoas que não podem comer ovo, que não podem comer feijão, que não podem comer banana. Cada pessoa tem que ter esse olhar individualizado, porque a gente melhora a qualidade de vida, melhora comportamento a hora que a gente modula o intestino. No intestino. Tudo começa no intestino. E, Tudo. ó, você já viu, eu amo falar desse assunto. Vai pegar, vamos começar. Ó, gente, a gente vai responder as perguntas que enviaram pra gente, que vocês mandaram para nós, e aí, se sobrar, a gente responde o que vocês vão mandar aqui. Então, a Tá. primeira foi que realmente como a saúde intestinal pode influenciar o comportamento da criança autista no dia a dia. Como? Eu sei tudo isso aqui. Como que a saúde intestinal pode influenciar no comportamento da criança autista no dia a dia? Então, a gente sabe hoje que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? A gente tem o eixo intestino-cérebro. E aí o que que acontece? Quando a gente pensa no intestino, a gente pensa. Eu vou falar de uma forma lúdica para ficar bem Sim, fácil. sim. Uhum. Isso aqui, ó, é como se fosse a parede do nosso intestino. Um muro, é como se o nosso intestino tivesse um muro em blocos, tá? Esses blocos, eles ficam juntos, grudados, para proteger o nosso intestino, para realmente não deixar entrar bactérias ruins, toxinas, para que seja excretada pelo nosso corpo. E aí o que que acontece? A hora que esses blocos eles começam a se soltar, eles vão criando uma entrada, uma permeabilidade que a gente fala. E essa entrada vai fazer com que comecem a entrar micotoxinas, proteínas mal digeridas, que deveriam ser excretadas, eliminadas pelo nosso corpo, e elas acabam indo para a nossa corrente sanguínea. E o que que isso vai acontecer? Você mesma já falou. O corpo vai começar a reagir. É Uhum. a pele, são as rinites, comportamento, porque a gente começa a ter dificuldade na produção de neurotransmissores. A Uhum. serotonina, que é um neurotransmissor super importante, produzido no nosso intestino, Uhum. ela é prejudicada e, consequentemente, aumenta a irritabilidade, diminui concentração, aumenta estereotipias, a Uhum. criança tem dificuldade para dormir, baixa imunidade, fica doente com muita frequência, tem dificuldade, o corpo tem dificuldade de absorver as vitaminas, os minerais. Então, quando a gente pergunta assim, intestino, ele altera comportamento? Sim, ele altera comportamento. E aí os pais precisam ter esse olhar, né, para poder entender se essa criança está com alguma dificuldade, se essa criança está com alguma inflamação no intestino. Uhum. E aqui, eu vou dar exemplo, tá? Uhum. Exemplo, eu via a barriguinha do Titi, que era mesmo a minha estufada. A gente, nossa, meus povos, mas você tá com uma barriga, você não tá gorda. Você tá inchada, mas o que era? A minha barriga ficava muito. Tanto que, assim, é nítido. Se eu como alguma coisa que tem mais lactose, por exemplo, um pão, aqueles pão caseiros, sabe? Pão que vai leite, é nítido. A minha barriga estufa por conta dessa impermeabilidade, né? Gases. E no caso, eu sei falar, ó, tô sentindo dor. Porque eu via, ele não falava. Aí a criança tá chorando, é crise, é questão, né, sensorial, mas não era questão de dor, de não conseguir falar. E também daí entra na parte da questão sensorial, de às vezes ter mais uma tolerância maior à dor, e tá sentindo, mas não tá conseguindo nem falar, que às vezes o nível de percepção de dor é muito desregulado, às vezes, né? E aí não dorme, a criança não tá dormindo porque ela tá com dor, Exato. e aí não consegue falar, aí taca remédio pra criança capotar e dormir, e no outro dia acontece a mesma coisa.
E assim, é série de consequências, né? E aí que vai para terapia, e geralmente acontece ali na própria alimentação dos pais. Muito açúcar, não come nenhuma verdura, não come nenhuma proteína boa, não come frutas, né? Fibra. Come uma banana, Exato. não come uma maçã, não come um mamão, um tomate, não come, né? Então, quando a gente percebe, quando eu falei, gente, é divisor de água mesmo, porque de águas por conta do comportamento, foi coisas que a gente é difícil muitas coisas. Eu falo para os pais, não romantizo nada da rotina da maternidade atípica. Teve uma época que nós tivemos que cortar 100% lactose e 100% glúten para a gente poder fazer os testes, Carol. A gente foi fazendo os testes com a Nutri e a Gabi vai falando, ó, troca o farinha de arroz. Aí você vai fazer os bolos, ela passava todas as receitas. Aí no domingo eu ficava fazendo o pão, o bolinho, o cupcake, tudo de bolinho, farinha de arroz, óleo de, usava leite de coco. Aí hoje é costume, farinha de arroz, leite de coco, eu só vou mudando. Eu só fui mudando. Mas vira um hábito você não trazer. Às vezes a gente come hoje em dia, mas naquela época lá atrás, olha, não é para oferecer, ele não pode comer. Foi muito difícil ver meu filho não tomando iogurte normal. Ele ama iogurte, mas ok. E aquela coisa, né? Se o intestino está inflamado, a gente precisa retirar o que está inflamando esse intestino. Muitas vezes a gente consegue reintroduzir determinados alimentos depois que a gente desinflama o intestino. Uhum. Só que aí o que acontece? Os pais têm que observar também, né, Lid? Tem que observar, que nem tu falou, essa dor na barriga. Ah, a criança comeu, começa a apertar a barriga, começa a apertar a barriga contra o sofá, contra a parede, sabe? Como é que tá o cocô dessa criança? Faz cocô de bolinha, tem que fazer muita força para evitar. Fala um pouquinho sobre essa questão dos tipos de cocô. Acho que é legal. A gente sabe os tipos de cocô. Eu mandava foto aqui em casa, as perguntas. Como está seu cocô? Como é que tá seu cocô hoje? Tudo aqui em casa é assim. Fala um pouquinho sobre a questão das fezes. Então, você sabe que essa é uma pergunta que a gente sempre faz para o paciente, né? A gente tem a escala de Bristol, né? Uhum. Onde mostra os tipos de cocô e a gente já consegue identificar como que está a saúde intestinal desse paciente. E os pacientes, eles ficam envergonhados, as crianças ficam envergonhadas de falar. Mas, assim, ó, a gente tem que observar. Um cocô bolinha, que a escala de Bristol, ela vai de 1 a 7. Então, a gente tem o tipo 1, né? Geralmente um cocô bolinha. É um cocô que a gente vê que está faltando água, está faltando fibras. Aí depois a gente tem as melhores opções, assim, quando a gente vê que é um cocô mais saudável, o tipo 3 e o tipo 4. Principalmente o tipo 4 da escala de Bristol. E outro cuidado que a gente tem que observar se essa criança não tem muita diarreia também. Porque isso nos diz que se a criança tem muita diarreia, ela tem alguma sensibilidade alimentar. E a gente precisa investigar qual alimento que pode estar causando isso na criança. Se a criança tem constipação, se a criança tem muita diarreia, ela tem... Entra, Carol, já na segunda pergunta você vai falar isso. A segunda pergunta foi, quais sinais os pais devem observar para entender que a alimentação pode estar afetando o desenvolvimento do comportamento da criança. Então, o que os pais precisam observar em comportamento ou alguma coisa que está acontecendo com a criança? Aí você falou, você começou a falar. Então, os pais precisam observar como que está o cocô dessa criança, se tem dificuldade para evacuar, né? Se é esse cocô que eu falei, bolinha, se tem diarreia, se essa criança tem muitos gases, se esses gases são fedidos, se esse cocô é muito fedido, se a pele começa a reagir também, porque dermatite está relacionada com o intestino, eczema, psoríase está relacionada com o intestino inflamado. Uhum. Se essa criança está muito agitada, está muito irritada, se essa criança não está evoluindo nas terapias, não está dormindo bem, tudo isso precisa ser observado. E quando os pais conseguem observar isso, precisa procurar uma ajuda, porque a gente precisa melhorar a qualidade de vida dessa criança.
Até se der tempo, depois eu quero contar um caso aqui Claro. que me emociona muito. Uhum. Sobre essa questão realmente do intestino, do comportamento. A gente pode responder as perguntas e depois, se der um tempinho, eu posso falar Com sobre isso. certeza. Sabe o que que eu queria que você falasse nessa parte? Ah, Porque eu vejo muito, e aí quem sou eu, né? Mas hoje tem muitas coisas que, infelizmente, quem não é um profissional que está sempre especializando, está sempre buscando informação com embasamento científico, passa até orientação equivocada para as mães. Esse exemplo que você falou, dermatite e a pele, é um desses. Por quê? O que eu vi muito em clínica. Ah, mas o médico falou que não é assim. Pode continuar dando, que daqui a pouco o corpo dele vai acostumar. Não, vai dando, porque o próprio corpo vai se acostumar. Ainda uso o exemplo do gato, a exposição com gato e cachorro. Você não vê que a gente era pequeno e tinha alergia ao gato e o cachorro? Daqui a pouco a gente acostumou com a pele do cachorro ali. O corpo vai acostumando. Então, os médicos estão falando que é normal. Pode continuar dando, que esse negócio na pele vai sumir. O corpo vai acostumar com esse alimento que ele está ingerindo. E não, tudo que você falou, tudo. não, o corpo não acostuma e, na verdade, só vai piorar a condição da criança, né? Só piora. Só pior. A hora que a família, ela realmente começa a colocar em prática a nutrição, a criança evolui muito. Eu tenho muitas mães que falam assim para mim: "Nossa, o meu filho melhorou e eu melhorei junto", que nem tu falou, né? Melhorei junto. Eu tô tão feliz, eu não imaginava o que a nutrição poderia fazer pela gente, pela nossa família. E é isso mesmo, sabe? Infelizmente, o nutricionista ainda é visto por alguns profissionais como exagerado, como que pede muitos exames. Aham. E aí, às vezes, a gente é questionada, mas por que está pedindo esse exame? Mas por que está pedindo para retirar determinado alimento da vida dessa Uhum. criança? E aí a gente retira determinado alimento e essa criança melhora. Perfeito. Então a gente, claro, assim, ó, eu não sou contra medicamentos, tá, Lid? Eu Uhum. acho que bom que a gente tem, é importante, tem pessoas que precisam. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que começar pela causa, né? Uhum. A gente tem que tratar a causa, Uhum. para daí sim a gente utilizar os medicamentos que a pessoa precisa naquele momento. Mas a causa é a base, A causa, raiz, né? a É, é, raiz do problema. é a própria a medicina integrativa. Eu acho que assim, é porque o que acontece, Carol? É mais fácil dar um remédio. É mais fácil, é muito mais fácil dar um remédio, porque agora essa arquitetura da investigação tem mais tempo, é um processo. A mesma coisa do desenvolvimento da criança, seja em aba, fono, psicomotricidade, é um processo. Então, esse processo na investigação é custoso, tem que tirar, colocar, envolve muito um trabalho ali dos pais em conjunto, porque, exemplo, tá? Na nossa família, meu esposo, daqui a pouco pode aparecer, mas não sei se ele tá aqui na live. Mas o que acontece? Eu e o Titi, nós não tomamos leite, né? Como você acha que eu tirei o leitinho do meu... Só que nós dois, eu e o Thiago, a gente já tinha comprovado isso com fatos e dados assim, em relação ao leite. Só que o meu esposo, ele tinha um apego afetivo ao leite, que ele remete à infância dele, à avó dele, o pãozinho com o leitinho, com o todinho. Eu falava, isso é afetivo seu. E aí, como que eu fiz para tirando? Porque assim, graças a Deus, estando na geladeira, nós não tomávamos. Fazia muito mal. E assim, o Thiago eu fui trocando, né, algumas coisas para ele não sentir falta. E aí, eu fui colocando leite de coco, eu fui comprando leite de coco, leite em pó para ele colocar no café, até que o corpo dele começou a falar assim, eu não aguento mais. E aí ele começou cada vez mais calvo. Aí ele cortou o cabelo no zero, porque ele foi ficando calvo. Aí eu mostrei para ele as feridas que estavam no cabelo dele. Aí eu falei, você tá vendo essas feridas? Não é caspa que tá saindo no seu cabelo. Isso é pus. É dermatite, seborréica, isso daí como se fosse um pus, não é uma caspa. Aí sim ele entendeu.
Aí eu falei, faz o seguinte, fica 30 dias sem tomar, que eu acredito que você também tem alguma coisa em relação. Carol, ele tirou 100. Lembrou, né? E assim, é fato. E aí, quando ele corta e aparece algumas feridas, óbvio que não é, porque nós não compramos. E quando aparece, eu falo, já fala, tá inflamado porque você aumentou o maior nível de estresse essa semana. É rapidão, tá estressado, tá gerando mais inflamação no seu corpo. Seu corpo tá falando, calma, desestressa esse corpo aí. Tá gerando muita questão muita inflamação. Mas eu falei isso que foi na nossa família. E também não é fácil, porque não teve que só eu, não teve que só o meu filho, mas eu também, aí depois meu esposo. Então, é um trabalho em conjunto em família. Então, assim, não é fácil você tirar. Eu tirei o alho. Eu tirei o alho da minha casa. Eu amo alho. Eu amo alho, mas eu tive que tirar porque estava fazendo mal. O alho. Onde, Carol, que a gente. Mas foi assim, foi uma investigação com uma profissional que teve esse olhar que você tem, que você está falando. Lid, vai tirando isso. Diminui agora o arroz. O feijão, olha, o feijão faz mal pra gente. O feijão, a gente consome feijão preto, já testamos vários. O melhor, que eu não sinto dor e a nossa barriga fica normal, é um feijão preto. Tem todo um processo de cozimento. Então, assim, foi de um dia para outro, assim, do nada? Não, foi um processo. Mas, assim, a gente vê o resultado na prática, resultado nítido, assim, na nossa família, em ter esse processo de investigação. E é aquela coisa assim, né, Lídia? Às vezes a mãe se desespera, meu Deus, mas como que eu vou tirar esse alimento da vida do meu filho, né? É um desespero. E eu sempre falo, a gente não pode de jeito nenhum pegar e retirar de uma hora para outra. Simplesmente substituir, porque se a criança já tem seletividade, aí você vai chegar, vai retirar completamente o alimento. É possível que a criança deixe de comer coisas que ela aceita comer por conta disso. Sim. É trabalhoso, sim. Então, a questão do leite, quando eu imagino que você foi retirando aos poucos, né? Porque a gente precisa ir. Por exemplo, tu falou que substituiu pelo de coco. Então, se você toma 200 ml de leite, você tem que começar colocando 5, 10 ml do de coco e 190 ml do leite. E isso você precisa deixar uns 4 dias, uma semana, para as papilas gustativas irem acostumando e depois você vai aumentando gradativamente. Tem alimentos que às vezes a gente leva 2, 3 meses para poder substituir dentro de casa. E é todo um processo. E é como você falou mesmo, leva tempo para as coisas começarem a acontecer. E quando começa a acontecer, a gente começa a ver o resultado, melhora muito a qualidade de vida da criança e da família. Muito, muito, muito. Em relação pela saúde do Thiago e comportamento dele, ele consegue ir para as terapias e escola. Eu ter saúde, eu consigo trabalhar, administrar gestão, empresa, lar, terapias do meu filho. Meu esposo também. Tendo saúde, é o pilar mais importante que a gente tem. Tendo saúde, a gente não é nada. O que adianta terapia se a gente não tem a saúde integrada a tudo na nossa vida, né? Não tem como. Carol, Oi, desculpa, Lid, pode falar. Mas você pode complementar que a segunda pergunta, o que ajudar já vai mais para a parte de seletividade. Ixi, só seletividade é 2 horas. Mas a pergunta seria como ajudar na seletividade alimentar e na construção de uma relação mais saudável ali com o alimento, ali, na alimentação das crianças autistas. Uma coisa assim, ó, que é muito importante a gente ver também, como a gente falou, tá? Tem inflamação intestinal, né? A gente precisa modular esse intestino, mas ao mesmo tempo a gente vai retirar os alimentos que são inflamatórios, mas a gente precisa também suplementar o que tiver deficitário. Então, são as vitaminas, os minerais, porque onde tem seletividade tem deficiência nutricional. Uhum. E aí, por exemplo, tem minerais extremamente importantes, como zinco, ferro, que muitas crianças têm deficiência por conta da seletividade, por conta da inflamação intestinal. Esses minerais, eles aumentam a seletividade. Então, a gente precisa fazer reposição de vitaminas, de minerais,
para que a gente possa fazer também com que essa criança evolua nas terapias, com que essa criança comece a aumentar o repertório alimentar dela, tá? E é tudo um processo. Se a criança, por exemplo, se a criança aceita somente a batata frita industrializada, como que eu posso pensar em começar a melhorar essa alimentação? Eu tenho que começar aos poucos a oferecer a batata cortada no mesmo formato da industrializada, mas feita em casa na air fryer. Aí eu começo a ofertar dessa forma. À medida que a criança começa a aceitar, eu mudo. Aí eu ofereço um aipim, eu ofereço uma batata doce. Aos poucos a gente vai fazendo essa mudança para a criança. Mas a gente precisa sempre pensar assim, ó, que se a criança é seletiva, ela aceita poucos alimentos, a gente tem que sempre trabalhar alimentos parecidos com o que a criança aceita. Observar se essa criança aceita sempre as mesmas cores de alimentos. Então, a gente tem que trabalhar com alimentos semelhantes nas mesmas cores. É a forma que a gente tende devagarinho e trabalhando a seletividade de uma criança. Aos pouquinhos. Até porque a questão das cores, que coisa também eu aprendi em live aqui, é muita questão da rigidez e previsibilidade. A criança, então, é previsível, assim, é cor, olha que bonito, é tudo amarelo, então sempre tem um amarelo, não tem mudança. A cor, a batata, vai ser sempre aquela corzinha amarelinha. O Thiago, ele pegou a fase do nada, Carol, é porque ele foi perdendo ali habilidades, né? E muitas coisas acontecendo no corpinho dele, ele foi querendo só coisa amarela. Chipa, macarrão, só suco de laranja, e por conta das cores, só cor amarela, branquinha, e aí de tudo na época, até macarrão com salsicha, tem até foto. Assim, aí eu posso justamente para mostrar, assim, eu fui tentando a corzinha da salsicha, eu fui, mas nessa época a gente já estava até na cor vermelha, mas assim, meu Deus do céu, eu falava, gente, que coisa, que coisa. Eu compartilhava muito aqui no início sobre a parte da seletividade. Então eu compartilhava, Carol, os hambúrgueres, porque teve ali o processo ali da seletividade do Titi em relação aos tipos de alimentos, e aí ele estava aceitando só carne moída. Aí o que eu fazia? Ralava a cenoura e colocava na massa do hambúrguer com carne moída. Então fazia hambúrgueres de carne moída. Então, como já estava mais lá para a cenoura, cor laranjinha, eu fazia com purê de abóbora, cabotiã, sabe? Fazia tipo um purezinho e ia colocando aos poucos. Então já era um hambúrguer com abóbora e cenoura. Omelete, cenoura ralada, um cheiro verde, tudo aos pouquinhos. Sim. Até hoje, você olhar para o prato do Thiago, é mais bonito do que vários adultos por aí. Eu fazendo comida, ele tá comendo. Come até cebola. Tomate, cebola, cheiro verde. Eu vou olhar, o tomate já acabou para colocar na carne, que ele já comeu tudo. Comeu tudo. Então, tá ali junto. Hoje, o Thiago tá me ajudando a fazer comida. De tanto, Carol, de tanto eu colocar ele na cozinha para fazer comida, para tirar muitas questões ali sensoriais dele, e introduzindo ele é como se fosse uma terapia alimentar mesmo, assim, colocar... Sim, é uma terapia alimentar. Só que daí é na vida real, que eu tenho que ficar muito... Sim. Porque senão dá um perigo ali, né, na cozinha. Então, assim, ele faz o arroz, hoje ele ajudou a fazer o macarrão. Qualquer hora eu vou filmar. Mas colocar uma legenda muito grande, não faça isso em casa, só com supervisão, pelo amor de Deus. Então, hoje ele ajudou a fazer o macarrão, ontem ele ajudou a fazer o arroz, ele gosta de fazer as vitaminas, suco, mas isso aos poucos, muito amor, muita... A gente precisa colocar as crianças para fazer. Eles precisam ter o contato com o alimento, eles precisam pegar esse alimento. Você estava falando agora do hambúrguer, né? Hoje de manhã eu tive terapia alimentar e eu tenho um paciente que ele começou a comer feijão, que ele não comia, mas ele come o caldo do feijão misturado na comida. E ele gosta muito de hambúrguer. E hoje eu levei um hambúrguer, eu peguei a carne moída
e eu misturei com feijão. Eu cozinhei o feijão, eu triturei esse feijão, misturei com a carne moída e eu levei bem temperadinho e ele fez e mexeu e fez o hambúrguer. A gente montou direitinho, usou um pão de fermentação natural e ele comeu. E ele falou que o hambúrguer era mais gostoso do que o hambúrguer que ele come no McDonald's. Eu fiquei super feliz, né? Nossa! Aí eu falei para ele, porque hoje o desafio era ele descobrir qual o alimento secreto do hambúrguer. E ele super topou, experimentou, e ele descobriu que era o feijão. E ele falou que tinha ficado muito gostoso. Então, é isso que tu falou, sabe? Para a gente introduzir novos alimentos, a gente tem que usar um alimento que a criança já gosta, um alimento que ela está confortável e devagarinho fazendo isso. Coloca cenoura, coloca abobrinha misturada e a criança começa a ter contato com esses alimentos de novo. Bem importante isso. Parou, voltou. Ixi, voltou. E quase foi tudo minha bateria. Mas é um processo muito gradual. Tem que querer muito, muita paciência. Por isso, assim, tem que buscar profissional para ajudar, assim, porque sozinho não consegue fazer isso, né? E, Carol, em relação à seletividade alimentar, que mais que você poderia falar, assim, para os pais que passam? A gente tem muitos pais que procuram mandar mensagem para mim sobre esse tema, tá? Seletividade alimentar. O que mais que os pais podem fazer para poder ajudar, né? Por exemplo, utilizar o alimento que ele já gosta como base para introduzir novos alimentos. E o que mais você poderia dar como sugestão, orientação? A primeira coisa que eu sempre falo, né? A criança precisa ter rotina. É a primeira coisa. Depois a gente tem que pensar no ambiente que essa criança vive. Não pode ter telas. Eu sei que às vezes tem o desespero de colocar a criança na frente de uma tela para poder ver essa criança comer, mas a gente não pode ter distrações em volta. A gente tem que evitar isso no dia a dia. Não pode brigar com essa criança. O momento da refeição não pode ser um estresse, não pode ser um momento de briga, não pode ser um momento de tensão, que essa criança vai ficar estressada, vai ficar irritada. Tem que ser um momento leve. E quando a gente quer que a criança comece a comer outros alimentos, a gente pode servir o prato dessa criança com o que ela está acostumada a comer. E deixar perto dela, por exemplo, essa criança não come um brócolis, deixar o brócolis num pratinho do lado, perto da criança, sabe? A gente tem que deixar, se a criança só tocar nesse alimento, deixa ela só tocar. A gente não pode ficar insistindo, come, experimenta. Não, a gente precisa deixar a criança tocar, a criança cheirar. Se a criança colocar o alimento na boca para mastigar, a gente tem que dar liberdade para essa criança cuspir fora se ela não quiser engolir esse alimento, porque gera traumas na criança e a gente começa a fazer com que aquele momento seja um momento de estresse, né? Tem alimentos que a criança aceita. Então, por exemplo, se a criança aceita o arroz, uma das coisas que eu sempre falo, aceita arroz, mas não come nenhuma verdura, nem um legume. O que a gente pode fazer? Vamos colocar um pouquinho de fibra nesse arroz? Vamos pegar uma abobrinha, aquela abobrinha italiana? Tira a casca. Transparente, né? Transparente, não tem sabor, né? Que a criança vai sentir. Rala essa abobrinha, cozinha junto com o arroz. É uma forma de colocarmos um nutriente novo na alimentação, de colocarmos uma fibra. Ela vai comer esse arroz, ela não vai enxergar o alimento no arroz. Então, é uma forma da gente inserir um alimento novo. A criança aceita um suco de laranja. Coloca um pedacinho pequenininho de cenoura, bem pequenininho, sabe? E aí, bate esse suco com esse pedacinho pequeno de cenoura. É uma forma da gente introduzir outro alimento. A gente precisa sempre pensar que a gente precisa colocar aos poucos os alimentos, ter todo esse cuidado e devagarinho a gente vai ampliando isso. Mas é aquilo como a gente já comentou aqui e você falou, colocar a criança para ajudar a fazer as receitas, ajudar a quebrar um ovo, vai fazer bagunça, dá trabalho, mas é importante, porque isso já é uma terapia alimentar. Já é, né? Dá então,
Ah, trabalho. Dá, dá muito trabalho. Eu sei, eu tenho um filho de 15 anos e tenho uma filha de 4 anos de idade, então assim, eu sei que dá trabalho. Não, É, a diferença é grande de idade. E só que assim, ó, os pais eles não podem se desesperar na recusa do alimento e começar a ofertar tudo para as crianças no desespero. Porque assim, um dos grandes causadores de seletividade alimentar são os ultraprocessados. Quem são os ultraprocessados? São produtos, alimentos desenvolvidos dentro das grandes indústrias que são aham. cheios de açúcar, corantes, aromatizantes, que são as bolachinhas, os salgadinhos, são aqueles alimentos que a gente fala que tem uma hiperpalatabilidade, que quanto mais você come, mais vontade você tem de comer. Uhum. Então a gente tem que evitar dar esse tipo de alimento para as crianças. As crianças não deveriam ter acesso a esse tipo de alimento, porque isso aumenta muito a seletividade de uma criança. É muito mais prazeroso, né? Ficar comendo. Prazeroso, Já é é mais feito fácil. para você sempre comer o mesmo, né? Já é feito tudo para isso já, né? Exatamente. Mas, Carol, você falando assim, eu falo muito para os pais, assim, né? Você falou do brócolis. Assim, eu vejo, mas eu já tinha um hábito de comer muita verduras e legumes. Eu sou do interior eu venho de uma família muito pobre. E nas sextas-feiras, uma tia mandava dois. Em São Paulo a gente fala sanito, que é o saco preto. É o sanito de verduras e legumes do Aras que ela trabalhava. E aí o motorista do Aras deixava lá em casa. Então, muito brócolis, tudo orgânico, tá? Tudo orgânico, tudo verduras, legumes, muitas hortaliças, folhas, tudo que você pensar, almeirão, alface, tudo, couve, tudo orgânico, deixava lá em casa. Então, desde essa época, a gente já tinha um costume, e por ser interior, né, de plantações, aí tinha muita fartura. Então, eu comi muitas coisas, assim, e cresci assim. Já meu esposo, já não. Então, aí casou, vai ver minha alimentação, muita verdura, legumes. Ah, isso aqui não precisa. Você compra muita verdura. Isso vage? Pra que vage? Pra que brócolis? Pra que couve-flor? Pra que não precisa? Uma batata, tomate tá ótimo. Eu falei, meu Deus, ainda bem que tem a mãe aqui que gosta para me ajudar meu filho. Porque o que eu pergunto muito para as mães é: você come? Porque se você não come, como que você quer que seu filho come? Por quê? Eu falo Exatamente. muito, Carol. É... eu sou até meio sistemática em relação às verduras, assim, por gostar muito. Eu amo verdura, fruta. Começa lá no mercado. O que, que você está colocando no seu carrinho? Porque quem compra as coisas não é a criança, somos nós adultos. Então, o que, que você come? Exatamente. Igual você falou, brócolis. Por exemplo, Portugal, eles têm um hábito muito grande de comer brócolis, batata, salmão. Aqui no nosso caso não é. Então, tá, mas mãe, pai, vocês comem verduras e legumes? Como vocês querem exigir? Vocês não trazem para casa? Vocês não sabem nem cozinhar isso? Como que vocês estão querendo exigir do seu filho que come? Ah, é só linguiça, arroz e feijão. Óbvio que a criança não vai comer verdura, não é apresentado para ela. E às vezes nem come. Exatamente. E a A outra criança vai pelo exemplo também, coisa, né? exemplo, você vai comer, É, claro que vai comer. Você vê você comendo. E a outra coisa é organizar a rotina. Você falou da rotina, né? exato. Falo, pai, mãe, organiza vocês, muito mais a mãe. Ou quem está ali ajudando na cozinha. Organizar a primeira rotina dos pais. Porque para esse processo de seletividade, o que acontece muito quando eu dei muita orientação para as mães? Essa questão da seletividade envolve tempo de mesa. Se a gente querer as coisas tudo correndo, come logo que a gente tem que ir para a escola, come logo que a gente tem que ir para terapia. A criança ela não vai conseguir comer. É 15 minutos, porque Exatamente. senão a gente vai ficar muito tempo no trânsito, tipo, em grandes capitais, muito tempo em trânsito para uma terapia ou outra até entrar na escola. Dá tempo para essa criança. Às vezes, é mais cômodo, mais cômodo não. Às vezes a melhor estratégia para os nossos filhos é diminuir um pouco a terapia e proporcionar a ele mais tempo em casa para trabalhar a seletividade, que é a vida saudável dele, a autonomia dele em casa, para desfraude, tomar banho, colocar roupa, porque Exatamente. aí fica mais junto. Então, eu falo para as mães, organiza a sua agenda, organiza a sua rotina. Em vez de comer correndo, prepara. Eu, até hoje, domingo, eu estou preparando as refeições aqui em casa, Carol.
Domingo eu preparo, vou lá, descasco. Não tenho, eu não consigo antigamente ter o mesmo tempo que eu tenho hoje, assim, do preparação. Na verdade, há muitos anos, preparação do alimento e tal, mas eu faço o máximo possível, porque eu sei que isso vai afetar a alimentação do meu filho. Se eu voltar, eu sei que pode voltar, ele pode ter regressão da alimentação. Então, uma coisa que eu cuido muito é a nossa alimentação aqui em casa. Então, aos domingos, finalzinho ali do dia, eu já preparo. Eu ralo a cenoura, ralo a abobrinha, vou ralando o que tiver de ralar, corto, deixo preparado as proteínas, né, por medidas, para ajudar na semana. Então, escuto É. tudo escuta um podcast, escuta alguma coisa, estou lá fazendo, escuta alguma coisa, estou lá fazendo, a criança está ali do lado. Então, assim, organiza, eu falo, pai, ó, mãe, organiza a sua rotina. E organizou? Não esquece de ir no mercado comprar as coisas, porque daí você precisa comer para o seu filho ver. Mas A vida está corrida para todo mundo, realmente precisa dessa organização, porque senão, se você não organizar, você não vai conseguir comer vai saudável, não tem como, né? um Eu, eu, atleta, eu, o atleta. eu falo assim que lá em casa eu sou privilegiada porque o meu marido é aposentado, então ele faz comida E ele quase gosta todos os dias. também, Carol. Tem que gosta. Tem isso Aí também. é um privilégio, né? Ele gosta de fazer mercado e ele faz comida todos os dias. Eu amo cozinhar. Mas eu contribuo bastante também. E na minha casa, assim, você entrar na minha casa, não tem refrigerante, não tem bolachinha recheada, não. Então é aquela coisa, se você tem no armário, vai comer. Mas se você não tem, não vai comer. Não tem Então a como. gente precisa começar também pelas compras que a gente faz no supermercado, com as coisas que a gente leva para dentro da nossa casa, né? Eu sempre falo, o nosso corpo é o nosso bem mais precioso. Então você tem que pensar que você precisa de combustível. Quando você tem um carro, você não quer pôr uma gasolina ruim, porque o carro vai falhar, não vai andar. E o nosso corpo é a mesma coisa. Você quer ter um corpo saudável, você precisa pôr combustível nele, porque tanto o nosso cérebro quanto o nosso intestino precisam de nutrientes. E de onde que vem esses nutrientes? Da alimentação Da saudável. alimentação. Aham, da Exatamente. alimentação. Olha que legal, Carol. Eu não quero me estender, mas eu até respondi uma mãe hoje nos comentários do Mundo Atípico falando que as preocupações que tem no dia de amanhã. E como que minha mente, eu tô dentro do espectro autista também. Então, assim, eu sou muito prática, sou muito racional. Eu sou racional, né? Eu sou uma pessoa racional. Então, assim, a mãe falou, olha, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, eu tenho que me preocupar com meu filho, não sei quem vai cuidar dele, não sei como que vai ser, não sei se eu vou conseguir ajudar ele a desenvolver a parte da autonomia e independência. De tudo, o resumo que eu respondi já convivi com diversos tipos de mães, em situações bem vulneráveis, já trabalhei voluntária em instituições de caridade, então eu trabalhei muito com mães. A preocupação só muda. Nossa é do filho de se desenvolver. O delas é marginalidade, entrar nas drogas, se vai ser preso. Então, o que eu aprendi? Na maternidade só muda as preocupações, mas existem preocupações. E aí, o que eu falei? Faça o que tiver que ser feito agora. Cuida agora. Gera independência agora. Gera autonomia agora. Amanhã a gente nem sabe se a gente vai estar viva, se os nossos filhos vão estar vivos. Então, fazer o agora. E quando você trouxe essa questão da alimentação, vale o ressalto tanto para... E eu vou falar alguém que é uma profissional que atua com profissionais da desenvolvimento infantil. Cuidar da nossa saúde em geral, não é só a mãe atípica. É os profissionais também que às vezes se doam muito e esquecem de si. Então, cuidar da nossa saúde é prioridade também. Então, e começa pela alimentação, uma atividade física, se permitir, né, ter uma atividade física. E porque, às vezes, a criança ali não está se desenvolvendo como a gente espera, mas ela é extremamente saudável. Né? Então, assim, é extremamente saudável. Às vezes, tem crianças que realmente não estão conseguindo atingir um desenvolvimento adequado para a faixa etária. Mas são crianças que nunca pisam num hospital, não ficam gripadas. Quer ver coisa mais deliciosa que isso? Uma criança saudável. Então, mãe que quer viver bastante, cuidar do filho, da família, cuida da saúde, da alimentação, para de comer porcaria, come arroz, feijão, proteína. Então, vale aí o recado. O recado. Eu acho que mandaram pergunta aqui, Carol. Porque o autismo... A Thelma perguntou por que o autismo aumentou
na, na população. Olha, ela mandou essa pergunta. Não tem muito a ver com o nosso tema, né? Mas por que o autismo aumentou na população? Na verdade, assim, pelo que eu vi em estudos, o autismo, na verdade, sempre existiu. O que aumentou muito é hoje os diagnósticos que estão muito mais acessíveis. Então, exemplo, eu tenho, sei lá, já perdi a conta, mas eu acho que eu tenho 33. Tenho 33, vou fazer 34, Carol. Na minha época não tinha a palavra autismo. Não tinha. Eu era. Eu falei depois dos meus 5 anos, eu era seletiva. A minha mãe me amamentou, Carol, até 4 anos, porque eu não comia. Eu só comia biscoito e suco da Xuxa. Biscoito e só suco da Xuxa. Eu fui amamentada materno, leite materno até os 4 anos. Social extremamente baixo, só meu irmão, minhas tias. Então você pensa, não tinha autismo naquela época. Era uma criança diferente. Então acredito muito nessa parte do diagnóstico. Bom, eu acredito muito nessa parte do diagnóstico. Muito mesmo, que antes não tinha. E por hoje, na ampliação não sou profissional, mas do DSM, deu alguma coisa, incluir mais coisas dentro ali do espectro autista. Então, exemplo, pessoas que estavam ali no nome, como que chama? Não é nível 1 de suporte, mas antes falava outro nome, expert, né? Antes agora é considerado autista 1 de suporte. Então, como aumentou mais as questões dos critérios, e agora começou a ser autista 1, considerado autista, está dentro do espectro, aumentou também a quantidade de pessoas aí que estão tendo diagnóstico também, porque aumentou ali a questão dos critérios, né, para fechar laudo. Mas eu acho que é vários fatores também. Acredito também no fator ambiental, muitas questões, muitos laudos sendo fechados, que a criança não está dentro do espectro autista, mas fecha como autismo. Eu acho que muitas. Não sei se sua visão, Carol, mas eu acho que são muitas coisas, muitos critérios também, muitas coisas que acontecem. Então, é isso que você falou. Aumentou o diagnóstico, sim, porque hoje se tem mais critérios para avaliar, né? O autismo ele é genético, sim. Só que a gente tem hoje também os fatores ambientais, né? Que cada vez mais estão sendo estudados, que influenciam, então, idade paterna. Os pais hoje estão tendo filhos cada vez mais velhos, né? Então, Alimentação, então excesso de... Hã? Genética e também a epigenética. Isso, exatamente. Que é uma coisa que eu sempre falo assim, ó. A gente não consegue mudar os nossos genes, né? Mas a gente pode modular eles através da epigenética. Por isso que é tão importante, sabe? Não sei se você já ouviu falar dos 1000 dias. Sim, eu ganhei um livro. Eu tenho um livro. Os primeiros 1000 dias da criança. Isso, exatamente. Que é da concepção até os 2 anos de idade. É tanto livro, sei lá, mas eu tenho alguma coisa. Eu tenho um livro desse, tá até aqui na prateleira. Então, o que acontece? Já na gestação, a gente precisa ter todo um cuidado, a mulher precisa estar bem suplementada. E hoje se fala que essa questão dos fatores ambientais também, muitas gestantes que acabam tendo muitas infecções durante a gestação, o uso de antidepressivos, o uso excessivo de antibióticos. Então, o que isso quer dizer? Que tu pode ter a genética, mas conforme forem os fatores ambientais, isso pode fazer com que a criança tenha, como que eu posso falar? Níveis, né? Predisposição a desenvolver, a ter autismo? Não era essa palavra que eu queria usar. É que assim, ó, durante a gestação, você pode modular os teus genes. Então, assim, se você tem a genética, conforme for a tua gestação, o uso de suplementos que você usar, né? Se você tiver uma gestação saudável, você pode ter a genética, o seu filho pode nascer
e ter sintomas mais leves, Sim. tá? Uhum. Isso tudo pode ser modulado, né? A gente não sabe, porque assim, hoje tem os fatores ambientais, mas nenhum pai, nenhuma mãe pode se sentir culpado por isso. Com Se certeza. tem a genética, a gente não tem como fugir dessa genética. Mas, e como a gente está falando aqui também em relação a intestino, a seletividade alimentar, Uhum. tudo isso a gente tem como tratar no dia a dia, tudo isso é trabalhoso para a família, mas a gente precisa olhar todos esses fatores ambientais que a gente mesmo, dentro da nossa própria casa, a gente pode ter o cuidado, porque os fatores ambientais, como eu falei aqui, é a alimentação, é a questão da imunidade, que está relacionado com o intestino, que a gente tem que ter todo esse cuidado, né? A gente não pode afirmar que uma gestação totalmente saudável, a criança não possa ter o autismo. Pode acontecer, porque está na genética, a gente não sabe. Então, mas o que a gente precisa é realmente modular essa gestação para que essa criança, mesmo que tenha genética, ela possa ter o mínimo possível de características, né, de sintomas do autismo. Eu acho que também envolve a parte lógica de, às vezes, filhos, mesmo pai, um filho ser autista, o outro não, o outro sim, às vezes o outro não, assim, escadinha, assim, um sim, um não, filho dos mesmos pais. Porque vai ser a mesma genética, a mesma estrutura genética do pai, ali, da mãe. Só que vai ser um momento diferente da mãe, vai ser um momento diferente de idade do pai, vai ser os. Eu tô dentro do espectro. Meu irmão mais velho não está. Ele não está. Tenho certeza que ele tem algum incidezinho, mas dentro do espectro não tá. O mais velho, ele não tem laudo fechado. Mas, assim, é nítido estar dentro do espectro, por conta, desde pequeno, comportamento, é nítido. Só que ele nunca buscou, ele até fala, né, mas nunca buscou fechar, assim, todo mundo, assim, que entende, assim, fala, né, que conhece, assim, mas nunca fechou. Mas, assim, se eu fosse neuro, eu já fechava ali, ó, autista, nível 1 de suporte há muito tempo. Agora, meu irmão mais velho, não. Mas foi um período de gestação totalmente diferente, um momento diferente. A gestação do Thiago foi realmente, trabalhava muito, viajava muito, alimentação. A alimentação na gestação foi tranquila, porém não minha saúde. Como eu falei, inflamação, sinusite, medicamento. Mas a gestação foi perfeita. Minha alimentação, praticando esporte, eu era atleta, natação, ciclismo e corrida. Então, só que não sinusite, medicamento ali nessa parte da gestação. Então, assim, hoje tem uma doutora que eu gosto muito que chama Bruna. Eu acredito, ela é ginecologista, obstetra. Ela cuida da saúde das mulheres antes da gestação. Antes, você quer ter gestação? Vamos cuidar da sua saúde antes. Vamos ver a suplementação. E não é só você, seu esposo também. Vem cá, vamos cuidar da família integral. Então, cuida da suplementação ali, cuidando desse corpo antes de ter filho. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem outro olhar, né, para isso. É tudo antes, não é na gestação, é antes. E tudo impacta. Mas, Carol, deixa eu falar, Carol, fala daquele caso que você ia contar do pequeno. Ah, tá, que eu queria comentar. É um menino de 7 anos que eu atendi o ano passado. E a mãe, ela chegou para mim já sem esperança, sabe? Porque ela tinha passado por vários especialistas, o menino autista, não verbal, vivia doente, tomando muito antibiótico. E aí ela chegou para mim assim, ela mesma falou, sabe? Que ela estava sem esperança quando ela chegou. E ela falou para mim assim, olha, eu não sei mais o que fazer, já passei por vários especialistas, o meu filho ele chora o dia inteiro. Você imagina como que estava essa mãe, como que estava essa família, né? E falaram para mim que isso é do autismo. Aí, quando eu comecei a olhar os exames de sangue dele, cheio de deficiências nutricionais, uma seletividade importante, eu questionei se ela estava dando alguma vitamina, algum mineral. Ela falou, não, não estou dando nada. Aí a gente tem no hemograma um marcador que é o eosinófilos, não sei se tu já ouviu falar. Tá Os bom?
Os eosinófilos, quando eles estão altos, a gente pensa em parasitose, a gente pensa em alguma sensibilidade alimentar. E o dele estava muito alto. O ideal é estar no máximo em torno de 2. O dele estava 13. E aí eu questionei o que o profissional tinha falado sobre esses eosinófilos, né? E ela me falou assim, falou que é da asma. Eu pedi, tu imagina uma criança com dor, chorando o dia inteiro, com seletividade importante, a mãe desesperada, aquele monte de exame de sangue que não souberam avaliar. Não, Eu pedi. já tinha, né? Exame de sangue. Já tinha. E assim, ó, aquela coisa, né? Que o nutricionista é exagerado em pedir exames, mas não tinha sido pedido por nutricionista os exames, né? Eu falei para ela, você vai numa gastropediatra, porque esses eosinófilos estão muito altos, essa criança deve ter alguma coisa, a gente precisa investigar uma esofagite. Nesse meio tempo, o que que eu fiz? Eu fiz a suplementação de todas as vitaminas, de todos os minerais que estavam deficitários. Eu orientei o que ela poderia mudar em relação à alimentação, porque a criança tomava refrigerante, a criança tomava suco de caixinha, quase não tomava água, comia miojo. Então, eu fiz várias orientaçõezinhas de como ela poderia começar essas pequenas mudanças. Então, assim, aquele miojo substituir por um macarrão no primeiro momento, retirar o refrigerante, aquele suco de caixinha começar aos poucos diluir em água. 4 meses depois, essa mãe voltou com essa criança. Assim, é uma história que me emociona muito, porque a mãe voltou super emocionada. Ela falou assim: eu não vi a hora de voltar aqui para te contar, porque ela foi na gastro, fez uma endoscopia, o menino tinha esofagite eosinofílica, por isso que ele chorava o dia inteiro, não verbal, ele não sabia falar a dor que ele sentia. Ela conseguiu fazer todas as mudanças na alimentação, ela deu a suplementação que eu dei, e ela falou assim, e ele começou a falar algumas palavras. Ela estava muito emocionada, porque ele começou a evoluir na terapia da fono, que ele já estava indo há meses e não evoluía. Então, assim, foi uma história que me marcou muito, que foi onde, assim, eu falei assim, não, o meu lugar é aqui, sabe? Ajudando essas crianças, essas famílias, e é onde a nutrição me mostra que ela é muito poderosa para essas famílias. E os pais que acreditam na nutrição, que começam a colocar em prática, assim como tu fez dentro da tua casa, assim como essa mãe fez, eles voltam a ter qualidade de vida. E ela falou, eu fazia muito tempo que eu não via o meu filho sorrir. E ele começou a sorrir, ele começou a falar, ele começou a comer novos alimentos. Isso não quer dizer que ele vai comer tudo que talvez essa mãe gostaria que ele comesse, mas ele ampliou a alimentação dele. Então, eu queria comentar isso, porque as pessoas precisam começar a ter mais consciência que é trabalhoso, mas é muito recompensador. E a gente precisa ir em busca, e a gente não, os pais não podem pensar que é do autismo. Não, os pais têm que ir em busca, sabe, de profissionais que vão ter um olhar, que vão ajudar essa família, que vão entender. A gente não pode ficar com uma única opinião e manter o nosso filho dentro de casa tendo dor, chorando, alguma coisa está errada. Então, a nutrição, ela é poderosa mesmo. Poderosa, 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 assim, médicos deveriam escutar mais os nutricionistas. Eu, a primeira vez que fui falar para a neuropediatra que eu ia levar o Thiago na Gabi, ela falou assim, não, vai fazer muitos exames com o Thiago, vai tirar um monte de coisa. Eu falei, Deus, deixa eu ficar quieta, não deixa eu responder nada. E peguei e iniciamos, sabe? Então foi divisor de águas, o Thiago, ele não olhava no nosso olho, Carol, ele não olhava no nosso olho. A gente chamava, ele não entendia, vivia doente. Então, assim, nossa, é muita coisa que mudou lá quando ele era pequenininho, sabe? Teve uma época, Carol, que a gente apertava o olho assim do meu filho, saía pus. Tanta inflamação que esse guri tinha. E na onde que eu ia saber que... Eu não sabia desse negócio de o que era um glúten, assim. Por quê? Uns falam, não tem nada a ver, isso aí é... Não, para de fazer. Bobagem, gente. Fazer isso aqui no olho do guri, saía pus. Então, imagina como que tava esse... E um bebê, eu tô falando de menos 2 anos, né? Como que tava esse organismo? Como é que tava? E sempre antibiótico. Eu falei, nunca mais meu filho vai...
Há muitos anos o Thiago não sabe o que é um antibiótico na vida dele. Não sabe. A flora intestinal do gurizinho tá, ó, top demais aqui em casa, graças a Deus. É suplementação, é própolis, é fitoterápicos. Eu fui fazer especializações nessa parte aí de fitoterapia, então eu sou do chás. Tudo eu tenho chá. Ah, é chá, isso aqui, então... O Thiago tem idade? 6 anos. 6 anos. Então, assim, acompanhamento com a parte de suplementação, gastro, foi muito, muito, muito importante. Foi uma bênção. Carol, eu queria te agradecer. Eu faço uma pergunta muito importante aqui para me entender um pouquinho você, mas eu queria te agradecer, como mandou aqui ó, a Ana, muita paciência e persistência, confirmar no processo. É muita paciência, persistência. Na verdade, o tratamento no autismo, intervenção precoce, é persistência, é insistência, é continuar, é entender que aquela criança, a criança é singular, né? Cada criança tem realmente no seu tempo dentro do processo de intervenção. E é um processo, assim como nós. É um processo para a gente aprender. A gente não fica na faculdade 4, 5 anos, e aí sai de lá e fala, nossa, eu não sei de nada, tem que fazer uma pós agora. Aí faz outra pós, aí faz, não sei de nada, entendeu? Porque assim, é um processo. Então, Carol, queria te perguntar, eu faço essa pergunta para todos os nossos convidados, se você tivesse um mundo que você, fictício, que você poderia ser, o mundo da Carol, um mundo que pode ser para você agora, ser criado, ou um mundo que você deixaria para você, para os seus filhos, para a sua família, o que não poderia deixar de ter no seu mundo? Uma palavra, um sentimento, algo. O que não poderia deixar, isso aqui não pode deixar de ter no meu mundo? Compaixão. A compaixão é essencial na vida das pessoas, porque a gente está vivendo um mundo cada vez mais egoísta, né? Então, eu diria que a gente precisa de compaixão. Compaixão, perfeito. E o que é sucesso para Carol? Sucesso para mim é poder ver as pessoas felizes, melhorando a saúde. Isso é sucesso. Tendo saúde, nossa, é uma benção, né? Com certeza. Ter saúde é uma benção, porque se a gente não tem saúde, a gente não tem nada, né? Aí todo o resto fica pequenininho quando a gente tem saúde. Agora, a hora que a gente não tem saúde, aí é complicado, porque tem alguns casos que não tem dinheiro no mundo que resolvam um problema de saúde, né? A gente tem que aprender a valorizar isso, a gente tem que ter muita gratidão por tudo na nossa vida. Perfeito. Carol, queria te agradecer, queria que você falasse suas redes sociais, como as pessoas podem acompanhar seu trabalho. As pessoas, você falou que faz terapia alimentar, então as pessoas em Floripa, onde pode procurar uma paz, procurar atendimento. Então, queria que você compartilhasse, falasse, que fica gravado, a gente coloca também no YouTube, então aí outras pessoas poderão conhecer um pouco mais seu trabalho. Então, você falou que ficou honrada, mas quem fica sempre honrada sou eu, em poder ter acesso a esses profissionais aqui. Eu falo que eu sou a primeira a aprender e a reaprendo, e cada vez que eu venho aqui, eu anoto, eu depois faço algumas anotações também, eu vou aprendendo, insights também que geram aqui na minha cabeça, que assim, eu queria poder fazer mais, mas o tempo é sempre limitado, né? Então a gente tem que ver de que forma a gente pode contribuir com as pessoas. Então, aqui as lives exatamente para contribuir com as pessoas, que às vezes é uma informação que você passou aqui, pode mudar a vida de uma pessoa, uma coisinha, sabe? E a gente está muito feliz com isso, essa transformação. Então, queria te agradecer, falar que aqui a gente está de portas abertas, seja sempre muito bem-vinda, compartilhar conosco. E queria que você falasse suas redes sociais. Claro. Assim, não falou alguma coisa? Complementar, fica à vontade. Tá. A minha rede social é Caroline Von Borowski. Eu usei o sobrenome mais difícil que eu tenho. Caroline Von Borowski.nutri. Eu atendo em Florianópolis, no centro, né, na ilha, em Florianópolis, e atendo no Campeche também. Eu não tenho consultório próprio, então eu atendo na clínica Fergus, que é uma clínica de otorrinos que tem lá no centro, e atendo também no Campeche,
na Clínica Cuidar, que tem vários especialistas, né? E atendo também no Multi Open Shopping, no consultório de uma nutricionista, a Maria Rosa, que também trabalha com autismo. Atendo online e as terapias eu faço presencial, tanto no Campeche quanto lá no centro. Perfeito. Online, o seu tipo de atendimento é atendimento nutricional, né? Online. Isso, atendimento Perfeito. nutricional online. Sim, Perfeito. eu realizo. Atendo gestantes, atendo puérperas, crianças, adultos eu também atendo, né? Quando me procuram nessa área de autismo, de TDAH. Iniciei também terapia alimentar em adultos, que é uma área que começou a ter muita procura. E muitos adultos realmente que querem melhorar a alimentação, que têm algumas dificuldades por conta lá da infância, alguns traumas alimentares, e é um trabalho muito bacana. A nutrição, eu falo assim que a nutrição ela foi me levando, sabe? Porque eu queria muito crianças, depois eu gestante, as coisas foram acontecendo e eu cheguei no autismo sem nem ter planejado ou pensado. E hoje eu faço um trabalho social também, né? Que eu atendo no TEA Tapera, as crianças. E é um trabalho incrível que a gente faz lá. E cada vitória, cada criança, cada mãe que entra em contato comigo falando a melhora que teve é muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Que também quando eu recebo algum depoimento aqui, fiz isso com salário, também nossa, não tem nada que pague, né? Esse contribuir, né? Ajudar as pessoas. Então, eu sempre falo assim, uma gota de conhecimento, né, nossa, de informação, é um mar, é um oceano na vida de uma mãe. Porque para a gente, às vezes, uma coisa é muito óbvia, mas para a mãe é um oceano de oportunidade, de Exatamente. que ela pode ter para essa criança. Então, eu sou suspeita para falar sobre nutrição, amo, sou apaixonada, e hoje eu consigo dar voz, trazer profissionais dessa área, médicos também, que pode contribuir. Então, queria te agradecer novamente, agradeço a Ana, falando maravilhosas, parabéns pela live, obrigado, Ana. Então, assim, a gente só tem que agradecer. Então, fique à vontade, a gente está sempre à disposição, compartilhar conhecimento, se for fazer alguma coisa, compartilha aqui com a gente, alguma outra live, alguma coisa que você fazer novo para ajudar os pais de forma online, pode contar com a gente que a gente divulga aqui também. Tá bom? Quinta-feira a gente vai estar com a Tânia, ela é fono. Ela me mandou um livro, inclusive, tá aqui, eu terminei de ler ele, acho que eu falei, mandou, acho que 2 semanas eu li, que é esse livro aqui, Além do Autismo. E aí foram feitos com vários profissionais, tem falando sobre alimentação aqui também, então, bacana. Aqui na quinta-feira. Então, também se sinta convidada, Carol. Obrigada. Muito obrigada. E a gente precisa de todos esses profissionais, né? É um trabalho interdisciplinar. Precisa muito, muito. É fono, então, é um monte de profissional. Então, gente, obrigada, Carol. Deus abençoe, viu? Até a próxima. Seja muito bem-vinda aqui, gente. Beijo. Obrigada. Boa noite. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau.